Então, boa noite, queridos. Estamos aqui, né, mais uma terça-feira, a gente seguir já no finalzinho do nosso estudo, do Aham. Aquietando a Mente. E a gente vai seguir, né, com o último capítulo, né, que a gente está, Armadilhas. E a gente está no primeiro tópico desse capítulo. A gente talvez hoje termine esse primeiro tópico, certo? Mas aí a gente começa primeiro, como a gente falou, né? Boa noite para quem está chegando, Rita, Boa noite. Jacinta, Walter. Boa noite para todos. Boa noite, acho que a Aline. Não, Cris está chegando. Miriam. Outra Cris. Tá fechado seu microfone. Acabei de receber um zap da Ana. É, recebemos também aqui, já vimos. Foi ótima a cirurgia, né? Que bom, que bom. Agora que ele se recupere super bem, a gente vai dedicando o nosso encontro para ele, para todas as pessoas também, né, que estão na fila dos transplantes, precisando, né, de órgãos, para todos os doadores, né? Todas as pessoas, enfim, todos os seres que estão com alguma dificuldade de saúde também, tá bem? Então vamos começar fazendo as nossas preces, colocando a nossa mente, né, trazendo nossa mente para o nosso encontro. Deixa eu compartilhar aqui nossa, a nossa caderninha de preces. Então, diante da imagem de Guru Rinpoche, simbolizando a lucidez, simbolizando toda a linhagem viva que chegou até nós, né? Nós nos alegramos com os nossos méritos e também pelo fato da linhagem, né, desde o Buda Shakyamuni, desde o Padmasambhava, né, se manter viva e os seres, né, sendo beneficiados pelo próprio caminho, se realizando. E agora nós estamos nesse caminho, nesse processo. Então a gente se alegra, se coloca agora com a nossa intenção realmente voltada para a gente olhar a nossa situação agora, todas as limitações, mas também todo o nosso potencial. Então a gente lembra rapidamente dos 4 pensamentos que transformam a mente. As facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Considerando a continuidade da consciência, então agora esse renascimento a gente obteve nesse corpo humano é resultado de muitos méritos, muitas causas e condições que a gente reuniu. Então a gente se alegra, todas as vantagens, todas as facilidades, todos os talentos, da nossa inteligência, qualidades. E a gente então aproveita a nossa vida humana preciosa. O fato principal de ter encontrado o caminho autêntico, uma linhagem viva e a gente está podendo praticar. Mas a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Então a gente se dá conta da natureza impermanente de todos os fenômenos. Todas as nossas experiências surgem de causas e condições. Quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Então, tudo está sujeito à mudança. E em especial a gente lembra do momento da nossa morte. Então a gente aproveita cada instante como um momento de prática, que as condições podem mudar e nos preparamos para o momento da nossa morte, como uma oportunidade para a gente continuar praticando. E aí a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente aprofunda a compreensão da natureza interdependente das causas e condições. Então a gente vai compreendendo a lei de causa e efeito, a causalidade, o karma. Então a gente cuida das nossas ações, apesar da gente estar cada vez mais compreendendo a natureza da realidade. Mas enquanto a nossa mente manifesta e a gente está
lidando com o mundo manifesto, ele tem causas, ele tem consequências. Então a gente cuida das nossas ações em corpo, fala e mente. E por fim a gente lembra, né, que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Enquanto a gente estiver operando com a mente dualista, que é o Sansara, a gente vai estar sujeito a sofrimento, seja no reino do desejo, no reino da forma ou no reino da não forma. A gente aprofunda a compreensão da natureza, das raízes, a raiz do sofrimento, que é a ignorância, a delusão, e a gente então olha para isso, para a nossa própria mente. Ela é a causa do Sansara, mas também é nela que a gente libera toda essa confusão. Então, ao nos recordar disso, possa nossa mente voltar-se para o Dharma sagrado. E a gente pode lembrar aqui dos 4 Dharmas de Gampopa, pedindo, né, para Guru Rinpoche, todos os nossos mestres, nos abençoarem para que nossas mentes se voltem realmente para o Dharma, seja para a verdade. Abençoe-nos para que o nosso Dharma se torne o caminho. E abençoe-nos para que o nosso caminho possa dissipar a confusão e que a confusão surja como estado desperto. Então assim a gente renova o nosso voto de refúgio. Agora olhando, né, para o caminho de fato, as 3 joias. E para os nossos lamas, que são aqueles que espelham para nós as 3 joias, nos trazem as 3 joias. Então a gente renova o voto de refúgio, né, nas 3 joias, no lama, no Ida, na Dakini. E a gente também renova o nosso voto de Bodhicitta, para a gente praticar, para remover todos os obscurecimentos da nossa própria mente, para que a gente possa ajudar os seres a remover também toda a confusão de suas mentes. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chedan Tsaki Chaknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinso Gipe Sonam Ki Drula Pentir Sangye Druparsho Sangye Chedan Saki Chaknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Pentir Sangye Druparsho. E a gente olha ao redor e vê que todos os seres têm esse mesmo potencial que nós. E a gente vai, né, aspirar que todos os seres tenham a felicidade e suas causas, que é a lucidez completa. Que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a ignorância, a delusão. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. E que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Então a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche com a prece das 7 linhas, pedindo que ele possa nos ajudar a remover todos os obstáculos externos, internos e secretos. Que a nossa mente possa realmente encontrar a sua verdadeira natureza, que é inseparável da natureza, a verdadeira natureza das mentes de Guru Rinpoche, de todos os Budas, de todos os seres. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso, supremo Siddhi, a lucidez completa,
e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum. Orgenu Genu Jansam Pema Ge Sadom Polayat Sencha Ginu Druni Pema June Jesudra Kurdukandru Mampekor Kiki Jesu Dandru Ki Jengelap Tir Shek Suso Guru Pema Siddhi Hum Om Orgen Yugi Nujansam Pema Ge Sadom Polayat Senchagi Yadrunim Pema Juni Jesudra Kudukandro Mampekor Kiki Jesu Dadruki Jengelap Tishe Suso Guru Pema Siddhi Hum. Então, sentindo as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, a gente então imagina Guru Rinpoche dissolvendo-se em luz, na esfera luminosa, radiante, com as 5 cores, as 5 sabedorias. Essa esfera luminosa vem em direção ao topo da nossa cabeça, se dissolve em nosso coração, desce para o nosso canal central e pousa em nosso coração. Nós recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche são inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. Por alguns instantes a gente repousa aí, esse reconhecimento, sentindo a nossa mente assim tão espaçosa, como a mente de Guru Rinpoche e de todos os Budas. Então é desse lugar que a gente então vai praticar. Eu convido vocês então a encontrar uma posição confortável. A gente vai fazer uma sessão de 24 minutos. Shamatha, tomando a mente como caminho, que é a nossa prática principal dessa fase 1, que a gente está estudando. Então a gente vai praticar. Então encontre uma posição confortável, podem desligar seus vídeos para ficarem mais à vontade, não precisar ficar olhando para a tela. Eu vou compartilhar aqui o áudio. You may take as much time as you like to gradually, sequentially, settle your body, then your breath, then your mind, in the natural state. Você pode tomar o tempo que você desejar para gradualmente e sequencialmente estabelecer o corpo, então estabelecer a respiração, e então a mente em seus estados naturais. For settling the body is the foundation for settling the respiration in its natural rhythm, and that's the foundation for settling the mind in its natural state in a sustainable way. Estabelecer o corpo no seu estado natural é a base para estabelecer a respiração no ritmo natural, que por sua vez é a base para estabelecer a mente no seu estado natural, de uma forma sustentável.
The more deeply relaxed you are, especially in your mind, the more sustainable will be your practice. Quanto mais relaxado você estiver, especialmente a mente, mais estável vai ser a prática. And you will find, as you progress along this path, that it takes less and less effort to maintain the stillness and clarity of your awareness. Conforme você avançar nesse caminho, você vai descobrir que precisa cada vez de menos esforço para manter a quietude e a clareza da consciência. For every session of this practice, we let the eyes be open. Em cada sessão desse tipo de prática, nós deixamos os olhos abertos, But vacantly rest your visual gaze in the space in front of you without taking any interest in any visual appearances. mas deixe o olhar repousar uniformemente no espaço à sua frente, sem focar deliberadamente nenhum objeto visual. And likewise, you take no interest, you do not deliberately give any attention to any sounds that may arise. Da mesma forma, você não tem nenhum interesse, você não dá deliberadamente nenhuma atenção aos sons que acontecem ao seu redor. Nor any interest to tactile sensations. Você não se interessa nem pelas sensações táteis. The overwhelming focus of your interest, of your awareness, is simply in resting in the awareness of awareness. O interesse completo, total da sua prática é repousar na quietude da consciência da consciência. But you are aware of the movements of the mind just enough so that they do not perturb the stillness and clarity of your awareness. Mas você está consciente dos movimentos da mente o suficiente para que eles não perturbem a quietude e a clareza da consciência. But don't seek to modify any of the movements of the mind. Mas não tente modificar nenhum dos movimentos da mente. Don't try to stop them. Não tente pará-los. Don't try to perpetuate them Não tente perpetuá-los. or improve them in any way. Ou melhorar de forma nenhuma. Note them just enough not to be drawn away by them. Note-os apenas o suficiente para não ser arrastado por eles. Just enough not to identify with them. Só o suficiente para não se identificar com eles. Let your body be still like a mountain Deixe o seu corpo imóvel como uma montanha. and your awareness still like space. E a consciência quieta como o espaço.
the core pith instructions that we bear in mind throughout this practice are to sustain this still, clear, discerning awareness of awareness itself. A instrução essencial que nós sustentamos na mente durante toda essa prática é de sustentar a consciência clara, quieta e discriminativa da própria consciência, Without distraction and without grasping. sem distrações e sem fixações. Again, without distraction means whatever appearances arise, sensory or mental, you're not drawn away from the stillness. You don't follow after them. You don't move. Sem distrações significa que sejam quais forem as aparências que surgirem para a consciência, sejam físicas ou mentais, nós não deixamos ser arrastados por elas. Nós não seguimos, nós não vamos atrás delas, nós não nos movemos. But it will take some time to master that. Mas leva algum tempo para ganhar maestria sobre isso. Again and again. Involuntarily, our awareness will be set into motion. Vez após vez, involuntariamente, a nossa consciência vai ser colocada em movimento. Recognize that as swiftly as possible Reconheça isso o mais rapidamente possível, with your faculty of introspection. com a faculdade da introspecção. And as soon as you've noted that distraction has carried away your awareness, relax. E assim que você notar que a distração arrastou a consciência, relaxe. The first response is not to tighten up or try to fix it. The first response is to loosen up. A primeira resposta não é se contrair, tentar consertar. A primeira resposta é relaxar. And then give just enough effort to releasing the grasping onto whatever carried your attention away. E faça só esforço suficiente para soltar a fixação ao que quer que tenha arrastado a consciência. Relax, release, then return to the throne. Relaxe, solte e retorne para o trono. Awareness resting in its own place. A consciência repousando em seu próprio lugar. We sustain such stillness without distraction and without grasping. E nós sustentamos a quietude sem fixações e sem distrações. Grasping means identifying with any of the subjective impulses of the mind, including thinking, feeling, and so on. Fixações significa se identificar com todos os impulsos subjetivos da mente. Pensar, sentir, etc. But we will identify again and again out of sheer habit. We will do so again and again out of sheer habit. We will identify with activities of the mind. Mas vez após vez, por puro hábito, nós vamos nos identificar com as atividades da mente. And introspectively, as soon as you see that you have identified with some movements of the mind, let your first response be, loosen up. E assim que você notar que você se identificou com algum movimento da mente, desde que a primeira resposta seja soltar. Give just enough effort to disengage your awareness from that activity of the mind. Faça apenas o esforço suficiente para desconectar a consciência das atividades da mente. And return. E retorne. So even when the mind becomes dull, don't try to fix it. Mesmo quando a mente ficar sonolenta, não tente consertar. Free of identification with that dullness, rest in the natural luminosity of your awareness and vividly be aware of the dullness of your mind. Livre da fixação à sonolência da mente, deixe que a luminosidade natural da consciência brilhe. E observe vividamente a sonolência da mente. Calmly be aware of disturbances taking place in the mind. Calmamente tome consciência das perturbações que ocorrem na mente. And vividly be aware of the dullness that may set in to the mind. E vividamente observe a sonolência que pode se estabelecer na mente. And let's continue practicing in silence. E nós seguimos então a prática em silêncio.
Gentilmente, cada um no seu tempo. Vai relaxando o corpo, trazendo a atenção para o nosso encontro. Conseguiram praticar? Sei que de noite assim já é meu corpo já tá meio cansado. Minha mente aqui estava girando, ora sonolenta, ora se perdendo nas aparências. Mas uma prática mais longa assim é bom porque a gente vê, né, também, né? Vê a situação da mente e lembra das instruções, né? Que é a própria. O exercício, né? É a familiarização, né? Não tem outro jeito, a não ser a gente parando e olhando, né? Alguma dúvida, algum compartilhamento, alguma questão em relação à prática? Além da dificuldade? Mas eu acho que tá ficando mais claro pra gente, né? O que que é, o que que a gente vai fazer, né? A cada 2 segundos, uma introspecção. Uma, Uma uma introspecção. introspecção para monitorar, né? Que bom, né? Isso é bom. Isso implica que tá funcionando, né? Pior é ficar 5, 10 minutos sem nenhuma introspecção. Mas a gente vê, né, que tem o esforço de encontrar a experiência da quietude da consciência, encontrar a experiência dos movimentos da mente. Depois pode ser que a gente consiga ficar um pouquinho sem esforço ali, mas daqui a pouco vem a distração, aí o esforço de soltar, né? Soltar a distração e voltar de novo. Então tem todo esse processo inicial que é o primeiro passo, né? Reconhecer a quietude da consciência, os movimentos da mente, e aí começar a tomar a mente como caminho, né? Repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Então, essa etapa tem esforço. Até que é o primeiro tipo de atenção plena, até a gente atingir a atenção plena unifocada, né? Então, a gente vai ver que não vai ser assim, tão rápido, tão fácil, né? Claro que a gente precisa ter um processo de dedicação, né? De um horário mais favorável, aumentando um pouquinho as durações, e até a gente fazer um retiro, né? Então, um pequeno retiro, e a gente vai vendo, né? Até a gente chegar na atenção plena manifesta, que é onde a gente parou, né? Onde a gente está no nosso estudo. Que é essa já quase sem esforço, assim, que o Lamaí lembra, né? Corre o risco de até a gente achar que já está iluminado, né? Então, que já quase sem esforço, assim, que a gente está se aproximando de a nossa mente agora não, a nossa consciência fica cada vez mais quieta, naturalmente quieta, diante de todas as aparências, e até que a gasolina da mente começa a acabar, porque a gente não vai estar dando gasolina para a mente, a nossa mente não vai estar mais se identificando, reificando, então aí a mente vai se aquietar. E aí é quando a gente atinge a terceira tipo de atenção plena, que é a nossa mente se dissolve e a gente experiencia o vazio do substrato. E em seguida, até o quarto tipo, que é o atingimento de shamatha. A consciência aí nesse momento olha para si mesma, né? Diante do vazio do espaço, olha, reconhece a si mesma, claramente assim. E aí a gente corre o risco, inclusive, de atravessar para Rigpa também nesse momento também, se a gente tiver já uma maturidade no reconhecimento, uma clareza, porque a prática de Shamatha está sempre unida com o Vipassana. E aí, se a gente tiver as instruções, porque a gente está recebendo instruções, né, de N jeito, de N lugares, e pode ser que, se a gente realmente, num retiro, se dedicar a cultivar essa prática, pode ser que a gente atravesse bem rápido assim também para Rigpa, né? Então, não é uma coisa linear, é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, assim, dependendo das causas e condições que a gente tiver, né? Certo? Porque a Rigpa já tá aí, né? Não tem. É só a gente liberar a confusão e
deixar e ser a experiência da própria consciência, nua, clara, inseparável das suas manifestações, né? Então, o convite é para a gente, na verdade, ser a consciência. Experimentar, assim, experimentar ser a consciência. Que é o que nós somos verdadeiramente, né? E ver as manifestações como apenas fulgências, como essa consciência. E aí a gente parar o processo de reificação, de identificação, que é o que sustenta o samsara, né? E é o que é o tema que a gente vai dar uma olhadinha hoje de novo, né? Então a gente vai... Tudo bem, então? Podemos seguir? Então eu vou recuperar só o tópico onde a gente está. Eu vou pegar o texto só o texto raiz, que fica mais fácil da gente ver. Vou pegar aqui a essência Vajra que eu digitei. E a gente se conecta no livro, né? O capítulo Armadilhas, que começa na página 169. Mas a gente já andou um pouquinho, né? Então, no livro, nós estamos nesse capítulo aqui, né? Armadilhas. E o primeiro tópico desse capítulo são uns 3 tópicos, se eu não me engano. Então, esse tópico que ele chamou Riscos nos estágios avançados da prática de Shamatha. Então, a gente já viu esses comentários aqui. Eu vou só reler aqui o texto raiz para a gente se conectar, certo? Ele está aqui apontando já a aproximação da nossa experiência com o segundo tipo de atenção plena, que é a atenção plena manifesta, certo? Vocês lembram, né? Os 4 tipos de atenção plena. Atenção plena unifocada, primeiro, e a segunda, atenção plena manifesta. Então, nós estamos aqui nos aproximando da experiência da atenção plena manifesta, quase sem esforço. Então, nesta fase, a consciência repousa em seu próprio estado. A atenção plena surge e, por haver menor fixação às experiências, a consciência se estabelece em seu próprio estado natural, inalterado. Desta forma, você chega a um estado de atenção plena naturalmente estabelecida. Isso aqui é só o texto raiz, certo? Essa experiência é suave e tranquilizadora, na qual a consciência clara e límpida não é beneficiada e nem prejudicada por pensamentos. E você experimenta uma extraordinária sensação de quietude, sem a necessidade de modificar, rejeitar ou adotar coisa alguma. Se, nesse momento, você não for aconselhado por um bom professor espiritual, poderá pensar, agora, uma visão e um estado meditativo extraordinários e incomparáveis surgiram no meu fluxo mental, que são difíceis de compreender e que não podem ser compartilhados com mais de ninguém. Então surge uma excitação aí, pode surgir, né? Essa excitação, mas veja que nessa frase ele mesmo cunhou, são difíceis de compreender e que não podem ser compartilhados. Tem uma nuvem ainda aí, né? Tem uma nuvem. Ao depositar, aí se você pensar isso nesse momento, ao depositar sua confiança e convicção nisso, sem discutir com ninguém, você poderá se deludir por um tempo. E ainda que discuta a sua situação com um amigo espiritual, a menos que essa pessoa saiba como ouvir criticamente e responder de forma persuasiva, você se desviará muito do caminho. Se ficar aprisionado aí pelo resto de sua vida, isso irá amarrá-lo e impedir que você transcenda o reino da existência mundana. Portanto, tenha cuidado. E aqui, quem tem o livro Tesouros do Pico do Junípero, que foi uma tradução que o Eric fez de ensinamentos de Padmasambhava, nesse livro, que são instruções essenciais que Padmasambhava deu para Yesh Sogyal, Tesouros do Pico do Junípero, é um ensinamento de Padmasambhava a Yesh Sogyal, uma coletânea desses ensinamentos profundos de Padmasambhava. E o último capítulo é o capítulo onde o Padmasambhava conta o seu próprio caminho de prática. Como foi o caminho de prática do Guru Rinpoche.
com o mestre dele, Shri Simha. E aí, se vocês tiverem a curiosidade de olhar, você vai ver que o negócio não foi fácil para o Guru Rinpoche, certo? Não foi fácil. E que ele também entrava em estados meditativos. Ele ia fazer, depois que ele fez todos os ensinamentos preliminares, a base toda, estudou, nananã, contemplou, que aí ele recebeu as instruções, estava pronto, né, obteve os méritos para receber as instruções essenciais de Shri Simha, ele foi meditar. Aí quando ele voltava para falar com Shri Simha, ele contava as experiências dele. Aí Shri Simha dizia, não, você está reificando, volta para o retiro. Aí ele voltava para meditar, meditava mais um tempo, chegava com as realizações que ele tinha tido. Aí o Shri Simha, você ainda está preso, volte para o... Então foi um processo, assim, até ele só... Porque tem um processo de... A tendência é ir reificando as experiências ainda, sutilmente reificando algumas experiências. E aí a experiência da consciência nua, livre, de reificação e de identificação, não é fácil de a gente acessar. E aí você vai ver no próprio Guru Rinpoche como foi o processo dele, contando lá. Então, eu convido vocês a olhar o último capítulo do Tesouros do Pico do Junípero, certo? Que é um pouco esse processo assim, que ele está agora, ele está nos alertando agora nesse momento, né? Aqui nessa fase de Shamatha, nós estamos na fase de Shamatha, certo? Então deixa eu voltar lá só para a gente concluir, a gente chegar onde a gente parou, né? Então ele diz, portanto, tenha cuidado. Se você chegar nesse momento e ficar preso, achar que está num estado extraordinário e ficar ali e não tiver uma orientação adequada, você pode ficar preso. Aí, particularmente, aí o último que a gente comentou foi esse aqui, certo? Depois a gente vai seguir os 2 últimos parágrafos que terminam esse tópico. Então, aí ele disse, né? Particularmente, a experiência de clareza pode resultar, porque a gente está se aproximando, né, da experiência das qualidades da consciência substrato, que é não conceituar, luminosidade, clareza, bem-aventurança e não conceitualidade, né? Então ele diz, particularmente a experiência de clareza que está surgindo, né, nesse processo de Shamatha, pode resultar em visões de deuses e demônios, e você pode pensar que está sendo subitamente atacado por demônio. Pode surgir experiências meditativas, como visões, e você pode aí se embaralhar no meio de campo com isso. Às vezes, isso pode até ser verdade. Né? Você pode estar tendo experiência, tá vendo dimensões que antes você não estava vendo ali. Ele vai dizer, né, que há essa possibilidade. Mas, ao pensar que é clarividente e repetidamente fixar-se a deuses e demônios, no final você se sentirá como se tivesse sido tomado por eles. Então, por mentalmente evocar deuses e demônios e espalhar que você é clarividente, ele está falando aqui de enganos, erros que pode estar acontecendo, pode acontecer no processo aqui, né? Então, no final, a sua meditação será toda sobre demônios e a sua mente será possuída por eles. Então, seus votos e compromissos sagrados se deteriorarão, você se afastará muito do Dharma, se perderá nas atividades mundanas desta vida, porque aí, se você aí sim, né, achou que é clarividente, começa a estar vendo coisa, aí começa agora a reificar tudo, aí você saiu, começa a se desviar, né? Ele está falando aqui de um engano que pode se estabelecer, né? Então, seus votos e compromissos sagrados se deteriorarão, você se afastará muito do Dharma, se perderá nas atividades mundanas desta vida e se confundirá com rituais mágicos. Ao buscar alimento e riqueza, sem nem mesmo um traço de contentamento, a sua mente será capturada pela fixação, pelo apego e pelo desejo intenso. Se morrer nessa situação, você renascerá como um demônio malévolo. Tendo acumulado as causas para experimentar o ambiente e o sofrimento de um fantasma faminto que vagueia pelo céu, sua visão e meditação se desviarão e você permanecerá deludido para sempre no samsara. Então, isso aqui foi o último comentário que ele fez, certo? Que a gente parou. A gente vai agora seguir para esses 2 últimos parágrafos que terminam o tópico. Então, vamos lá pro livro, né? Certo? Só para a gente se localizar, né? Paramos aí. Então, vamos lá pro Kindle. Ah, peraí, acho que eu não abri o Kindle. Abri, tá aqui. Tá, então a gente voltando lá pro Kindle, página 178.
e 5. Aí a gente segue aqui. Então, ele diz: então, quando pessoas de faculdades medianas ou inferiores entram neste caminho, que foi o nosso caso, né? Porque as de faculdades superiores não vão precisar, atravessaram, fizeram aquela experiência das 3 semanas, atravessaram para Rigpa. Então, quem vai tomar a mente como caminho, fazer essa prática de acumular né, atenção plena, focada, são as faculdades medianas inferiores, né? Então, quando as pessoas de faculdades medianas inferiores entram nesse caminho, os sinais do caminho certamente ocorrerão. Mas, se elas se fixarem a qualquer coisa, serão novamente aprisionadas por essa fixação. Então, experiências que são sinais de que a gente está acessando, né, o caminho de fato, né, essa quietude, né, a gente vai acessar. Então, a gente vai estar iluminando a nossa consciência, né? Chegando na consciência substrato. Então a gente vai estar atravessando o poço da nossa consciência humana, né? Toda a nossa poço kármico, a gente vai estar. E aí, então, se a gente se fixar qualquer coisa que surgir, sinais que surgirem, nós seremos novamente aprisionados por essa fixação. Então, sabendo que tais experiências são altamente enganosas e não confiáveis, então, o que ele quer dizer é que experiências surgirão. Agora, se a gente tem a maturidade e a instrução e a confiança no caminho de que realmente são nhams, né, são experiências meditativas, né? Então, sabendo que tais experiências são altamente enganosas e não confiáveis, estabeleça a sua consciência em seu estado natural. Essa é a instrução principal. Sem fixações, sem expectativas, sem medos, sem rejeição ou afirmação. Então, ao fazer isso, essas experiências serão espontaneamente liberadas em sua própria natureza, como névoa desaparecendo no céu. Elas surgem da consciência e se dissolverão na própria consciência, como nuvens, como névoa desaparecendo no céu. Saiba que isso é verdade. Ou seja, veja isso diretamente. Experiencie isso. Então, aí agora o Lama Alam comenta, né? Ao ler os textos sobre... Então, a gente já viu que tem níveis de experiências meditativas que vão surgir. A cada etapa que a gente vai passando, novas experiências vão estar surgindo, certo? Oi, Cris. Quer comentar logo aí? Não, então, é que da semana passada ficou uma dúvida, da retrasada ficou uma dúvida. Quando tem aquele estado anterior aqui, que a pessoa atinge o samadhi, mas começa a ver deuses, demônios, etc. e tal, que ela se perde, como que ela pode voltar? Aí vai depender das causas e condições que ela tiver, né? Na verdade, aqui nesse momento, a gente não tá com o samadhi completo. A gente tá penetrando, né? Nós estamos na fase 1 dos 4 tipos de atenção plena, certo? Então, se a pessoa se desviar, vai ser difícil. Porque ela tá com uma mente já poderosa, um foco poderoso, e ele vai dizer ali que ela pode, inclusive, se morrer nessa condição, ela pode entrar num processo de inferno Vajra e ser difícil de sair. Certo? Pode acontecer. Mas isso é um caso, assim, extremo, né? A pessoa que está fazendo um processo desse sem orientação nenhuma. Imagine, né? Que antigamente acontecia isso, né? Você ia, se isolava, né? E fazia sozinho. Então, não é o caso aqui. Nós estamos, na verdade, aqui nós estamos vendo as instruções, todo um caminho detalhado, de trás para frente, frente para trás. E aí a gente não está em retiro, não está se expondo a prática ainda, né, assim. E a gente não vai fazer isso se não tiver as causas e condições para isso. A gente tá tendo uma orientação, tá tendo um acompanhamento, tá tendo as instruções, né. Então vai ser bem mais difícil a gente cair numa condição dessa, né. Claro que pode acontecer, se a gente cismar e aí intensificar e se isolar e aí fazer um negócio sem orientação, pode acontecer. Mas aí vai ser um processo kármico, né? Mas aí fica mais difícil, porque com a mente mais focada fica mais difícil a pessoa
É que a pessoa sem o conhecimento, vamos dizer assim, ela do pode processo. confundir as coisas, né? Exatamente. Entende? Então, por isso que um processo desse não pode ser feito sem você estar assistida completa, tá com as causas e condições externas e internas para fazer. Porque é um processo muito profundo, né? Isso é um caminho para atingir o corpo de arco-íris rapidamente, assim. E aí a gente também tem os seus riscos, também são altos, né? Da mesma forma que o processo é intenso, os riscos podem ser altos também. Se a pessoa não tiver cuidado, né? E aí se afobar aí no meio do processo né? E aí, não, é melhor ir devagar e com confiança, com cautela, né? E cuidando dos 3 treinamentos: ética, concentração e sabedoria, né? Que no final esse é o nobre caminho óctuplo, a gente está permeando esses 3 treinamentos, né? A ética, as bodhicitta, né, que é o ponto principal, né, a virtude, a concentração, que é o samadhi, que é essa prática que a gente está aqui sendo orientada a fazer, como fazer, mas também a sabedoria. Então, as instruções sobre o que a gente vai estar realmente olhando, a natureza da experiência, da realidade, da mente. Então, aí a gente vai esperar as instruções de apontamento para poder ir penetrando, né? Então, isso assim, aí ele está falando isso porque aconteceu muito, porque também esses ensinamentos, agora nós estamos conseguindo receber os ensinamentos de uma forma que antigamente não se tinha. Os praticantes não tinham esses ensinamentos. Por exemplo, os lamas dizem que os tibetanos, para receberem os ensinamentos como a gente está recebendo hoje no Ocidente, era muito raro. Eles precisavam ir para o mosteiro, ralar na Hinayana, depois receber os ensinamentos do Mahayana, para depois receber os ensinamentos. Mas podia ser que alguns furassem esse caminho aí, né? E a coisa embolava o meio de campo, né? Mas pra gente, nós estamos recebendo os ensinamentos de forma muito estruturada, né? Organizada já, e a gente tendo toda uma ideia do processo todo, do mapa, né? Então, fica mais difícil, né? Fica talvez mais difícil a gente se engajar na prática um pouco, porque a gente fica só querendo estudar, entender, mas não senta para praticar, né? Mas o processo, isso também protege, né? Compreender o processo protege a gente de né? Entrar numa fria, né? Digamos assim, né? Oi, TT. Assim, eu estava observando que é comum você, quando começa a ler, que alguns mestres, eles têm visões, né? Uhum, Você vê o Shagdu mesmo, ele foi fazer um retiro e ele viu Tara, e ela, inclusive, ele recebeu, né, uhum, a orientação, e foi uhum, aquele mantra que hoje é uhum. recitado e tudo. E outros, eu sei que são mestres, mas eu falo assim, que mesmo um praticante que não tem esse nível, ele pode ter uma visão de, de um ser de repente faça uma conexão muito Isso, grande e ele pode, tem uma pode, visão, e com não certeza. seja, aí assim, eu acho que o difícil vai ser quando é uma armadilha assim. Mas aí o segredo que ele coloca é, acontecendo isso no processo, você deve se aconselhar com um mestre que tem que tem uma condição de te ajudar, te ouvir criticamente, como ele disse aqui, né? Que ouvir criticamente, te aconselhar, para você não simplesmente começar. A tendência é a pessoa querer espalhar isso, começar a Sim, falar sim, sobre isso. Aí sim. isso é que a pessoa pode, entendeu? Agora, por outro lado, assim, hoje a gente tem, tudo tem assim os dois lados, né? Hoje a gente tem com muita facilidade o conhecimento, Sim, o acesso à informação. Por outro lado, nós temos bem mais dificuldade de ter um acesso assim direto aos aos mestres, mestres. Então, exatamente, tudo, você vai fazer um retiro, mas você teve lá, ficou com dúvida, é, e aí? Como é que você vai. é. é, Você. É mais difícil hoje também. Tem, Esse tem, lado. exatamente, exatamente. Tem os dois lados. Tem os dois lados, né?
Tem os dois lados. Então, mas é isso, a gente vai lidando com o que a gente tem, né? É verdade. Vai ter que lidar com o que a gente tem, né? Então, É rezar muito e pedir pedir as para bênçãos para que a gente tenha as causas né, e condições, exatamente. que E abençoe a prática, para isso. que né, os obstáculos né, eles E sejam o fato hoje da gente estar passados. ouvindo alguns mestres, por exemplo, se a gente já começa a ter uma clareza do caminho para nós, e a gente começa a, a fazer algumas escolhas, e aí tá ficando mais claro. Então, os mestres que a gente pode estar ouvindo pode nos ajudar, de certa forma, a desbloquear muitos obstáculos, a andar muito mais rápido. Porque a gente escuta aquilo sobre um aspecto de um mestre, mas um outro apresenta um outro processo que, uau, libera, te dar mais confiança, te coloca mais direto. E aí você vai tendo esses apoios também, né? Por isso que eu acho interessante a gente ir. Mas isso é um processo de maturidade também. Você vai encontrando o caminho que está ressoando para você e naturalmente aí é legal que você comece a focar. Porque se a gente começar a se dispersar também muito, aí a gente termina perdendo tempo, na verdade, né? Porque a gente tá indo, daqui a pouco vem uma coisa, é como se fosse uma distração. Às vezes pode acontecer com mais uma distração do que uma convergência para o caminho. Então, se a gente tiver conseguindo compreender para onde qual é o caminho de fato e o que pode ajudar, aí isso pode ser muito mais. Muitos obstáculos podem ser removidos aí nesse caminho. Muitos obstáculos. Pode ser que a gente até a necessidade de um retiro longo até nem se dê. Tu entende? Porque a mente você vai recebendo bênçãos de muitas formas, né? E aí a nossa vida também, a gente tá com essa, né, com essa intenção de olhar para a nossa experiência como a prática, né, já também, né, a gente tá vendo que a prática tá agora, é aqui agora, é onde a gente está, é onde está a nossa mente, né? Então isso tudo é prática também, né? Pode acontecer aberturas, desbloqueios, compreensão, visão, né? De muitas formas, entende? Não tem uma coisa encaixotada assim. Não é uma coisa encaixotada. E se a gente está cada vez mais compreendendo o caminho, isso facilita para a gente fazer as escolhas das leituras, dos ensinamentos, né? Das conexões, no caso aqui dos mestres, que podem ir nos ajudando nesse processo. Convergindo, né? A gente cada vez. Aí a gente vai ganhando tempo, né? Então é um processo meio assim, mas sempre tem um risco, né? Tem um risco da gente se embananar, mas acho mais difícil, assim, pra gente, assim, sabe? Também é mais difícil um pouco praticar, como eu dizer. É mais fácil a gente ficar só no livro, no estudo, né? E não sentar para praticar. Então, realmente, estabelecer a disciplina diária, né? Regular, e aí depois se preparar para um retirozinho, para prática mais longa, né? Para a gente ir vendo a condição da nossa mente, se olhando, né? Então, é isso. Mas é o que a gente tem. Mas é isso, é legal a gente saber disso, né? Essas alertas essas instruções assim que apontam estágios, etapas, problemas do caminho são muito preciosas, assim. Muito preciosas. São instruções diretas, né? Instruções de apontamento. Né? Então a gente vê isso, a gente está recebendo isso com o Lama Alan, está recebendo isso com o Eric Pema, quem está fazendo o treinamento comigo e o Rinpoche também. Ele também está fazendo essas instruções de apontamento, claro, no caminho, os caminhos que ele está apresentando é muito assim também. Então, e outros mestres que a gente possa estar seguindo. Eu não sei, por exemplo, eu não estou mais conectada com os ensinamentos como o Lama Santa está, eu não sei se vocês estão seguindo, mas assim, então os mestres tem uma certa convergência, assim, nessas conexões que a gente está tendo, Tenzin Wangyal. Claro que são tradições um pouco diferentes, são práticas um pouco diferentes, mas pode, num determinado momento, nos ajudar para a gente passar para um outro patamar, né? E aí a gente vai, porque tem conexão que a gente vai ficar claro para nós que é essa, e tem outras que a gente vai, não é essa a minha conexão, é aqui que faz sentido para mim. Então a gente não tem como ficar com tudo, sustentando tudo, porque o caminho não é o ideal, a ideia não é essa. A ideia é você revelar a natureza da sua mente. Esse é o propósito de todos os ensinamentos. É você reconhecer a natureza da sua própria mente e a natureza da experiência. Né? Então, a gente não tem que estar
Não vai ter que trilhar várias, né, caminhos, assim, todas as práticas de todos os mestres, não tem como. Então a gente vai ter nossas conexões e aquilo vai fazer sentido para nós e a gente vai fazer e vai confiar também na nossa inteligência, né, na nossa intuição que vai nos conduzindo um pouco para essa escolha, né, porque é o que vai fazer sentido, é o que está fazendo sentido para nós, assim, está fazendo sentido para nós, a gente vai indo. Por isso que tem um pouco assim, ainda tem uma sanga bem, é uma coisa bem diversa, assim, né? Porque nós temos aqui, mas cada um de nós tem várias conexões, estão vendo vários outros ensinamentos, né? Então, em algum momento a gente está junto e em outro momento a gente pode não estar mais, né? Porque a gente vai fazer as escolhas, em algum momento a gente vai parar e vai aprofundar e vai, né? Realizar o negócio, assim. Então, a gente vai parar de estar buscando, né? E vai estar realmente realizando, né? Tá bom? Mas vamos lá. Vamos aqui seguir com o do John Limpa, né? Nós estamos aqui com a Lama Ala e do John Limpa nesse momento. Então, o Lama Ala está comentando, né? Então, ele diz... Então, ao ler... O próprio Lama Ala vai dizer aqui, né? Ao ler os textos sobre as tantas práticas às quais fui introduzido, às vezes sinto-me um pouco intimidado. Simplesmente não estou à altura. Não sou como aqueles meditadores profissionais, os praticantes de verdade. Por isso, acho essas palavras revigorantes. Aí ele traz de volta as palavras que o do John Limpa acabou de dizer. Quando pessoas de faculdades medianas ou inferiores entram neste caminho, os sinais do caminho certamente ocorrerão. Aí o Lama Alan diz, esta prática não é apenas para aqueles de faculdades superiores. Até porque ele nem falou, né? Os superiores provavelmente já atravessam, não estão mais agora se debatendo, né? Com estabelecer a mente, seu estado natural e tal. Então, essa prática não é apenas para aqueles de faculdades superiores. Do John Limpa não está nos liberando da tarefa, os inferiores, né, como nós aqui. Não podemos nos afugentar com frases autodepreciativas como, puxa, eu não dou conta disso. O próprio do John Limpa disse que os de faculdades medianas e inferiores que entrarem e começarem a praticar vão ter sinais, né? Então, no entanto, embora os sinais do caminho apareçam para as pessoas de faculdades medianas ou inferiores, se elas se fixarem a qualquer coisa, serão novamente aprisionadas por essa fixação. É claro que não somos propensos a nos fixar aos fenômenos mais negativos, insônia, depressão, paranoia e assim por diante. É mais provável que nos fixemos a bem-aventurança, a luminosidade, a ausência de conceitos, as qualidades da consciência substrato, né? E as visões. Então, animados com isso, a tendência geral é sentirmos uma compulsão de contar para alguém, de começar a reificar. Então, é como uma cabaça, ele vai fazer uma analogia aqui. É como uma cabaça, aquela fruta, aquela árvore, né, que parece um cesto fechadinho assim, né? O pessoal usa para fazer instrumento de percussão. Então, é como uma cabaça preenchida com pouca água. Ou seja, ao ser sacudida, deixa eu terminar aqui só para ler, mas a gente vai ver, né? Ao ser sacudida, quando uma cabaça é preenchida com pouca água, ao ser sacudida, ela faz grande barulho. Aí ele diz, ele está usando essa analogia, né? Uma cabaça com pouca água é como se fosse uma pessoa com pouca realização. Um praticante que tem pouca realização. Quando começa a se mexer com pouca realização, faz muito barulho, né? Ou seja, gera muita confusão. Aí, em contraste, ao sacudir uma cabaça totalmente preenchida com água, ou seja, aqueles com profunda realização, não há barulho algum. Os praticantes verdadeiramente realizados tendem a ser mais reservados em relação a revelar as suas experiências internas a outros. Porque ele está falando aqui de um caso em que você começa a praticar, começa a ter alguma visão, e aí você já sai achando que, entendeu? Que se iluminou, que viu Tara, que então é muito especial, e que isso e que aquilo, e a pessoa já se banana. Mas ele está falando, é uma situação fora da curva, assim, um ponto fora da curva, mas que pode acontecer, né? Ele está dizendo aqui porque pode acontecer. Então está nos alertando. Então ele vai dizer, então os verdadeiramente realizados tendem a ser mais reservados em relação a revelar suas experiências internas a outros.
Ocasionalmente, há, felizmente, os grandes seres verdadeiramente realizados, que divulgam as suas experiências de maneira aberta. Isso é o que Dudjom Limpa fez para o nosso benefício, quando ele, inclusive, escreveu esses textos todos, né? Ele nos apresentou esse caminho todo, né? Ele nos disse que era um Vidyadhara completamente maduro. Milarepa e outros, né, e poucos outros Siddhas também falaram com a mesma franqueza, e isso deveria nos inspirar. Mas aqui o Lama fez só uma referência aos seres que são realizados mesmo, que se vão falar dentro de um... Por exemplo, Milarepa, né, Shabkar também, que tem as canções de realização, tudo, eles não são seres que estão ali imaturos, falando uma realização que não tem. Então, é isso que ele quer dizer. Aqui a advertência foi para nós, seres imaturos que estão no caminho, que por conta de um pequeno sinal já a gente fazer um barulho todo como... E aí gerar muita confusão e a gente se prender. Mas ele está dizendo que os seres realizados são raros, os que falam assim, né, abertamente. Mas tem os que falam abertamente e por isso nos ajudam, porque eles apresentam um caminho completo, como o Dudjom Limpa fez aqui, como o Milarepa fez, como outros mestres, como Shabkar, por exemplo, tem um texto que é o Voo do Garuda, que ele também é como se fosse um Vajra Essence, assim, todo o caminho, né? E Faraó, Patra Rinpoche, enfim, né? Mas aí são seres aí realizados, então esses não correm o perigo de se prender no processo, porque eles estão fazendo isso por compaixão, para ajudar os alunos, né? Mas se você está no meio do caminho e começa a achar que está realizado, você pode gerar uma confusão grande e se perder no processo. Né? É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, sabendo que tais experiências... Aí ele volta lá para o texto, né, de Dudjom Rinpoche. Sabendo que tais experiências são altamente enganosas e não confiáveis, ou seja, referindo-se aos Nyam, deixe a sua consciência em seu estado natural. Essa é a instrução. Ou seja, o autor Dudjom Limpa revelou todas essas armadilhas e nos forneceu um antídoto simples. Com todos esses Nyam, essas experiências, essas coisas inebriantes e muito legais que vão de bindus, né, que são as experiências de esferas luminosas que podem começar a surgir na nossa experiência, a terras puras de Budas, assim como no caso de suas contrapartidas negativas e horríveis também, tudo que surgir, estabeleça sua consciência em seu estado natural, sem fixações, expectativas, medos, rejeição ou afirmação. Quando os demônios vierem, não lhes forneça um alvo. Quando as experiências que a gente pode, né, sentir aversão, medo, então não ofereça um alvo. Deixe que a sua... Ou então apego também, né? Pode ser. A gente quer coisa boa, né? Se apegar, né? Fixar. Então, deixe que a sua consciência seja como o espaço. Então, não se identifique, não contraia a sua consciência nesse processo para reificar, tem essa contração, né? Que eu tô aqui e a experiência tá ali. Aí já saiu da experiência espaçosa da consciência aberta em meio aos movimentos da mente, né? Então, eles não ofereçam um alvo para o que surgir. Deixe que a sua consciência seja como espaço. Ao fazer isso, essas experiências serão espontaneamente liberadas em sua própria natureza, como névoa desaparecendo no céu. Saiba que é verdade. Então, ou seja, veja isso diretamente. Aí ele segue. A gente vai ver mais um pouquinho aqui, e aí na metade dessa explicação desse último tópico, a gente vai ouvir de novo lá o vídeo 14 do 2019, que ele vai exatamente falar sobre essa etapa de o que fazer quando surge os Nyam. Aí a gente vai ouvir uns 15 minutinhos só pra gente aproveitar e ouvir de novo o Lama mais recente, assim, né, falando sobre isso. Então, aí o Vajrayana do Lago, né, tendo feito essa advertência e dito o que fazer, né, ele diz, Vajra da mente, não há como dizer quais tipos específicos de experiências boas ou más podem surgir, né? Todas as técnicas, desde a realização da quiescência até a manifestação da consciência lúcida, então desde Shamatha até né, o Treksho mesmo, né, assim, você realizar Rigpa, todas essas técnicas simplesmente levam a experiências. E assim, qualquer coisa pode acontecer. Portanto, entenda
que identificar tudo isso como experiências é um ponto crucial e a quintessência do conselho prático. Então, tenha isso em mente e realize. Então, de novo, afirmando a importância de você não reificar, não se identificar, não modificar, permanecer na consciência, né? Na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, sem nenhuma identificação, reificação, né? Rejeição, distração, e reconhecendo apenas como manifestações da própria consciência, né? Surge da consciência e se dissolve na própria consciência. Então, o mestre, dirigindo-se ao Bodhisattva, então o Lama vai comentar um pouquinho, né? Então, o mestre, dirigindo-se ao Bodhisattva grande vacuidade ilimitada, ou seja, o Vajrayana do Lago, né? Respondendo ao que foi perguntado, né? Então, eu acho que o Vajrayana, lá no começo, mais antes, atrás, ele perguntou que tipo de experiência poderia surgir, né, com essa prática. Aí ele disse que não podia identificar claramente porque todas as técnicas vão levar a experiências e dependendo do nosso karma, da nossa... Então, ele não pode especificar que experiências vão acontecer, né? Mas o ponto é identificar tudo como experiências, né? E manter a consciência em seu estado natural, né? Como ele disse. Então, o mestre, dirigindo-se ao Bodhisattva grande vacuidade ilimitada, retornou ao seu comentário inicial sobre este tópico, como forma de terminar essa discussão. Já botando um ponto final, tipo assim, né? Não tenho como dizer quais tipos específicos de experiências boas ou más podem surgir, né? Então, a variação entre as psiques, as nossas, né? Cada um de nós tem a sua própria consciência mental, né? Que foi desenvolvida a partir do nosso karma e da nossa existência, né? Como ser humano agora aqui. Então, a variação entre as psiques, consciência substrato e karma dos indivíduos é imensamente complexa. Então, é impossível dizer a uma pessoa exatamente o que irá acontecer entre o início da prática de shamatha e a sua realização. Todas as técnicas, aí o Lama traz de novo o texto, né? Todas as técnicas, desde a realização da aquiescência, que é shamatha, até a manifestação da consciência lúcida, que é rigpa, simplesmente levam a experiências, nyam. E assim, qualquer coisa pode acontecer. Portanto, entenda que identificar tudo isso como experiência, ou seja, simplesmente como nyam, é um ponto crucial e a quintessência do conselho prático. Então, aí o Lama coloca isso, né? Sublinhe isso. Identifique todas essas experiências como apenas nyam. Mas aí a gente vai ouvir ele no vídeo, daqui a pouquinho, e ele vai fazer só um contraponto, de que tem experiências que a gente tem que manter o bom senso, porque tem experiências que podem não ser apenas nyam, pode ser uma questão física, médica, pode ser uma questão psicológica, e pode ser uma questão, né, prática para resolver. Então, a gente não achar agora que tudo é nyam, né? Então, manter o bom senso. Mas a gente vai ouvir o Lama de novo falando isso pra gente. A gente já ouviu, mas a gente vai ouvir de novo. Então, essas experiências oscilam como o placar de um jogo de basquete, indo e vindo, como sol e chuva, como bronquite, como dores nas costas e como qualquer outra coisa. São apenas nyam, ou seja, coisas que aparecem no decorrer do caminho. Todos aqueles siddhis sedutores e experiências horríveis também, apenas deixe-os lá. Na manhã de sua iluminação, todos os maras surgiram para o Buda, o que pode ser compreendido como manifestações externas de nyam perturbadores. Quando o Buda estava lá debaixo da árvore Bodhi no último dia, no dia da iluminação dele, assim que ele se despertou, né, que encontrou a experiência última, maras surgiram para ele. De acordo com antigos relatos no cânone Pali sobre a vida do Buda, mesmo após a sua iluminação, os maras ainda o visitavam. Então, experiências, né, nyams, ainda vinham, embora alguns divulgadores modernos do budismo prefiram interpretar isso apenas como expressões metafóricas das próprias neuroses do Buda, esses maras seriam como se fossem neuroses ainda se revelando, né? A visão budista tradicional é de que eles são de fato seres sencientes, esses maras que apareciam para o Buda, o que para mim sugere que não estão vindo meramente do substrato, não são apenas experiências da, né, purificação da própria mente do Buda. Os maras apareciam para o Buda testando-o, dizendo: Ei, Gautama,
Você não está realmente iluminado, está apenas se enganando. Tentavam fazê-lo tropeçar. Ele tinha apenas uma resposta para eles: Mara, eu vejo você. Então, segundo alguns, então o Buda estava ali com a, né, estava desperto, então ele não se distraía e ele olhava o que surgia, as experiências que surgiam, que tentavam provocá-lo, e ele dizia: Mara, eu vejo você. Então eu vejo que aquilo ali é uma experiência apenas, e não reificava, né? Então, segundo alguns relatos, os Maras se desapontavam e desapareciam. Quando o Buda botava o selo, né, da lucidez ali, né, com esse Mara, eu vejo você, I see you, Mara, I see you. Aí os Maras desapareciam. Então, porque ele não reificava, né? Não se identificava. Então, esta prática essa prática que a gente está aqui, né, apresenta tanto enormes possibilidades quanto enormes armadilhas. E, felizmente, Dudjom Limpa as expôs com transparência. Quando de fato ocorrem, elas tendem a ser avassaladoras. Então, não vão ser experiênciazinhas, vão ser experiências que podem nos rodopiar. Pelo menos, memorize o que fazer quando acontecerem. Entenda que são apenas nham. Então, realize isto e tenha-o em mente. Em outras palavras, lembre-se disso quando estiver realmente praticando. É aqui que o cultivo da atenção plena implica muito mais do que meramente estar presente, com quaisquer aparências que surjam aqui agora. Como o Lama fala que é mais ou menos um movimento mindfulness, gerar essa presença, né, sem uma presença aberta, mas sem a característica de realmente ter um caminho claro, né, de lembrar do caminho. Então, é aqui que o cultivo da atenção plena implica muito mais do que meramente estar presente com quaisquer aparências que surjam aqui agora. Na prática budista, a atenção plena também significa lembrar-se dos ensinamentos que você recebeu, de forma a poder aplicá-los quando surgir a situação apropriada. Então, a atenção plena implica essa lembrança, né? Ao meramente ouvir sobre depressão, ou sobre um pavor absoluto e desconhecido, aparições surgindo, pesadelos, insônia, pedras que esmagam ou dores terríveis por todo o corpo, apenas ouvir sobre essas coisas, você pode sorrir e dizer: puxa, isso parece muito horroroso. Mas quando, no entanto, começa a acontecer conosco, podemos facilmente nos fixar e reificar. Não porque queremos, mas porque parece esmagador. Então, o mesmo se dá com os tipos mais agradáveis de Nyam. A gente também pode reificar e aí se seduzir. Certo? Então, ou a gente pode ficar, né, reificar porque está muito sofrimento ali, está muito intenso o processo, muito doloroso, ou porque está muito bom e a gente também se fixar, né? Então, e ainda assim, a prática continua sendo muito simples. É reconhecer permanecer a consciência no seu próprio estado natural e deixar que as experiências se dissipem como névoas, se dissipando no céu, né? Mas isso precisa ter um grau aí de discernimento, de sabedoria e de maturidade no processo e de méritos aí no caso, né? Pra gente ter acompanhamento, se for o caso, né, e tal. Aqui eu vou dar uma paradinha aqui e a gente vai ouvir o Lama. Depois a gente volta para o finalzinho desse comentário, porque a gente termina o tópico, certo? Porque ele vai mudar um pouquinho sobre a avaliação do nosso progresso. Aí aqui sobre a prática, né? Sobre o que fazer de fato, principal. Aí lá no vídeo 14 de 2019, que é quando ele explica esse finalzinho da fase 1, que é o Lojong do Dzogchen, que a gente já viu isso, qual é o Lojong do Dzogchen? O treinamento da mente no Dzogchen. O Lama vai lembrar que essa instrução que o Vajrayeses que o Dudjom Limpa está nos trazendo no Vajrayeses é para os praticantes da grande perfeição. Praticantes Dzogchen, que querem nesta vida atingir um corpo, que podem nessa vida atingir um corpo de arco-íris. Então é um caminho rápido, direto e profundo. Certo? Então essa instrução está nesse nível aqui,
Nós não temos instrução inicial, das fases iniciais. É uma instrução muito direta. Então, aí o Lama vai lembrar que o ponto principal é... Qual é o ponto principal da prática? É você se liberar a mente que reifica. Esse é o ponto, a mente que reifica. Liberar a mente que reifica. Então a gente vai ouvir de novo 15 minutinhos, Lama comentando sobre isso, que é exatamente esse finalzinho da fase 1, lá do Tantra Vajra, que é o meu texto correspondente, né? Do Vajra S. Tchau, Cris, querida. Então a gente... 15 minutinhos e a gente volta, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu já botei no ponto aqui. Deixa eu ver só se eu compartilhei o áudio aqui, que eu acho que não me lembro. Ok. The direct remedy when all of these upheavals, meditative experiences arise, what do you do? E agora nós vamos para o remédio. Quando qualquer dessas perturbações acontecer, o que eu tenho que fazer? All of these nyam or experiences, whatever good and bad experiences, joys and sorrows and so on, whatever arise, there is no need to counteract them. For mere appearances cannot bind you, as Acharya Aryadeva, the great disciple of Nagarjuna, great master of Madhyamaka, wrote, these are mere appearances and they are not to be blocked. Instead, stop reifying them. Então, quaisquer que sejam as experiências boas e más, alegrias e tristezas, assim por diante, que surgirem, não há necessidade de combatê-las, pois meras aparências não são capazes de aprisioná-lo, como escreveu Acharya Aryadeva, discípulo de Nagarjuna, um grande mestre do Madhyamika. Essas são meras aparências e não devem ser bloqueadas. Em vez disso, pare de reificá-las. The real root of the thing to be terminated is the mind that reifies appearances. A verdadeira raiz daquilo que deve ser eliminado é a mente que reifica as aparências. Grasping onto anything as existing in and of itself by its own nature. Se fixar qualquer coisa achando que ela existe por sua própria natureza inerentemente. Outwardly, everything that appears as demons and malevolent spirits, deceptive maras, and enemies and bad political parties, etc., etc., etc. Everything out there, all of these arise from nothing other than this root. And that is, if there are people or institutions or parties or anything out there that appears to you to be giving you suffering, what makes you vulnerable to suffering? Not them. It's your own reifying mind. That's what makes you vulnerable. Então, a verdadeira raiz daquilo que deve ser eliminado é a mente que reifica as aparências. Externamente, tudo que aparece como demônios, espíritos malévolos, maras, inimigos, políticos, partidos políticos, enganosos, não surge de outro lugar além dessa raiz. Então, o que quer que esteja causando sofrimento para você, políticos, qualquer pessoa, um inimigo que parece que está lá fora, essa não é a verdadeira raiz. A verdadeira raiz do seu sofrimento é essa mente que reifica as coisas. So there's really only one enemy, above all, one enemy that really does need to be vanquished. Então só tem um inimigo que precisa ser Conquered. vencido. Só um inimigo. Self-grasping. É a autofixação. The mind that reifies. A mente que reifica. If you don't subdue that, there will be no end to external enemies. Se você não cuidar disso, não tem fim para os inimigos externos. If you completely conquer, vanquish, abandon, eliminate that, there will be no outer enemies. Se você eliminar, abandonar, conquistar isso, a mente que reifica, então não existem inimigos externos. Do you think that Buddha had any enemies? Você acha que o Buda tinha algum inimigo? There are many people who didn't like him, Tinha muitas pessoas que não gostavam do Buda. jealous and so forth. Tinha ciúmes. He had no enemies. Ele tinha um Yeah, monte no de enemies. inimigo. Who is it Dalai Lama ever pointed to and said, oh, they're my enemies? Never. Vocês já viram o Dalai Lama apontar alguém e falar, aqueles lá são meus inimigos? Not the communists, not materialists, not Chinese, nobody. Nem os comunistas, nem materialistas, nem chineses, ninguém. He doesn't have any enemies. Ele não tem inimigos. There are many people who'd like to see him dead. Tem muitas pessoas que gostariam de ver o Dalai Lama morto. The Chinese Politburo would be very happy when he Os dies. chineses adorariam, vão adorar quando ele morrer. But they're not his enemy. Mas eles não são inimigos do Dalai They Lama. cause him no harm. Eles não causam nenhum mal ao Dalai Lama. Nobody caused any harm to the Buddha.
Ninguém consegue causar nenhum mal ao Buda. So, that's the actual remedy right there. Então esse é o remédio verdadeiro. The remedy that is the foremost path. O As in the center. remédio que nos leva ao caminho principal. That's it. É isso. And that's tough. Isso é duro, But it is possible. mas é possível. I mentioned probably here that one of my lamas who passed away 3 years ago, Yangchen Rinpoche, is 18 years, I think. 18 years in a concentration camp. For doing nothing. He was a lama. Então o Lama já comentou aqui que um dos mestres dele, Yantan Rinpoche, que morreu 3 anos atrás, ele passou 18 anos em campo de concentração, por nenhuma razão, além de ser um lama. And he said, I was happier in prison than most people are outside a prison. E ele disse, eu estava mais feliz na prisão do que a maioria das pessoas que estavam fora da prisão. He just turned it into an 18-year retreat. Ele só transformou aquilo em um retiro de 18 anos. There was Galupa Lama, Lama Chuden. Lama Chuden passed away a few years ago. And great high Lama, he basically stayed in somebody's basement for 18 years in Lhasa. And when the Chinese would come, who's here, he would just act like he's like retarded. He stayed in a basement for 18 years. That was his retreat. O Lama Choden, que era um grande lama também tibetano, durante a invasão, ele passou 18 anos no porão de uma casa, se fazendo passar por uma pessoa retardada, uma pessoa com problema. Então, quando os chineses chegavam, ele olhava ali, fez uma cara assim. E ele ficou lá 18 anos, ele fez aquilo, transformou aquilo num retiro. But so revered by His Holiness Dalai Lama and many other lamas. Muito reverenciado por sua santidade Dalai Lama, por muitos outros lamas. Khenpo Munsel Khenpo Munsel, is the Dzogchen master. mestre Dzogchen. I don't know how many years, maybe 20 years in concentration camp. Ele- Yeah? Ele passou 20 anos em campos de concentração também. Garchen Rinpoche, Lama Gotcha. Garchen Rinpoche. Lama Garchen Rinpoche, became his disciple in the concentration camp. Ele virou discípulo desse lama dentro do campo de concentração. He turned the concentration camp into a Dharma center. Ele transformou o campo de concentração no centro do Dharma. And he was teaching them all Dzogchen in the concentration E ele camp. ensinava Dzogchen lá dentro do campo de concentração. Many of the great Mahamudra and Dzogchen masters of recent times were his disciples in prison. Muitos mestres Mahamudra e Dzogchen foram discípulos dele dentro do campo de concentração. They had no enemies. Ele não tinha nenhum inimigo. So even a concentration camp Então, mesmo dentro do campo de concentração, doesn't need to inflict any harm on you. você não precisa se sentir infligido por nenhum mal. But if you go into the lavatory and you see somebody's used up the toilet paper. Mas você chega no banheiro, Oh, you did that again. You used up all the toilet paper and you didn't replace it. mas se você chega no banheiro e vê que uma pessoa acabou com o papel higiênico de novo, você fica, você de novo, você fez isso, você sempre acaba com o papel higiênico, a gente passa mal. You're reifying the external inflictor of harm. Você fica reificando aquele que inflige mal de fora. There'll be no end to that. E não tem fim isso daí. So the real root of the thing to be determined is the mind that reifies appearances. And so consequently, we come to the last sentence, consequently, without subduing it, this one mind that reifies everything, there will be no end to subduing all the outward demons and malevolent spirits one by one. There'll be no end to them. Então, a verdadeira raiz é essa mente que reifica as aparências. Então, consequentemente, se você não subjugá-la, não subjugar essa mente aí que reifica, subjugar todos os demônios externos e espíritos malévolos, um por um, será uma tarefa sem fim. Back to the root text, the general synthesis that is the sole vital point of the path is ascertaining all experiences of pleasure, pain, and indifference as false impressions of unreal meditative experiences. Então, voltando ao texto raiz. A síntese geral, que é o ponto único e vital do caminho, é determinar todas as experiências de prazer, dor e indiferença como impressões falsas de experiências meditativas irreais. By releasing them without blocking or embracing them, you bring an end to deviations and losses, and this is the one eye of wisdom. Liberando-as, sem bloqueá-las ou abraçá-las, você porá fim aos desvios e perdas. E esse é o olho único da sabedoria. So bear in mind who is the teaching directed to. Então, pensa, para quem que ele está ensinando diretamente? Dzogchen practitioners who want to enter the path proceed along the path to become rainbow body.
Ele está ensinando para praticantes Dzogchen que querem entrar no caminho, prosseguir no caminho e atingir o corpo de arco-íris. So in Tibet and elsewhere, this has always been a tiny minority of the population. Em todo o Tibete, inclusive, geralmente, essa era a grande minoria das pessoas. Yogis are always a tiny minority of Buddhist community. Os yogis sempre foram minoria nas comunidades tibetanas. But they're stepping back from social engagement to do one thing, Mas eles to find the path and proceed along it. saíram do engajamento social para fazer uma coisa, para entrar no caminho e prosseguir até o fim. So even if they're 1 out of 1,000, the one will transform and bless the 1,000. Mesmo que fosse, então, um só para cada 1.000 habitantes, esse traria bênçãos para esses 1.000. So if you go into retreat to follow this path, one crucial point is to recognize Nyam as Nyam, that is, they're generated, they're catalyzed by your meditative experience, they're anomalous, they're fleeting, and they'll go by themselves if you don't reify, on the one hand. On the other hand, you can encounter medical conditions. Então, se você quiser entrar nesse caminho, se dedicar a esse caminho, você tem que saber que esses nyams vão acontecer. Mas eles são passageiros, são catalisados pela própria prática, e eles vão passar se você não reificar. Isso é por um lado. Por outro lado, pode ser que você tenha realmente doenças. So if you're living in a retreat center where there's a toilet, and the toilet gets blocked, and all the poop is on the top, you don't think, it's a nyam. I won't reify it. Então, se você está fazendo um retiro, num centro de retiro, e o banheiro entope, a privada entope, e aquele monte de coisas flutuando, né? Você não vai ficar ali olhando aquilo tudo e falar assim, isso é um nyam, eu não vou reificar isso. That's not an outward upheaval. Isso não é uma perturbação externa. It's a plumbing problem. É um problema com o banheiro. Call in a plumber. Chama o encanador. One of my students was in very strict long retreat. Um dos alunos dele que estava num retiro longo, fechado, He started to feel some pain on the right side of his abdomen. ele começou a sentir uma dor do lado direito, assim, do abdômen. Is it a nyam or medical condition? Será que é um nyam ou é uma doença? He went to the doctor. Foi pro médico. The doctor said, appendicitis. E o médico falou, apendicite. So it's not a nyam. Então não era um nyam. He needed surgery. Ele precisou fazer uma cirurgia. Otherwise he'd be a dead yogi. Caso contrário, ele seria um yogi morto. So we have to use common sense. Então você tem que usar bom senso. Also, even this. You can be in practice. It's very serious. And as you're practicing dredging a psyche, it's possible that some traumatic memories and so forth coming up. Probably best to go to a psychotherapist. Da mesma maneira, pode ser que você esteja praticando e aí uma perturbação que vem de um trauma muito profundo de infância, aquilo vem de novo. E vem com força, como se fosse o Godzilla te apertando. Né? E mesmo assim, é um estresse pós-traumático muito doloroso. Nesse caso, também é melhor você procurar um psicoterapeuta. The psychotherapist, that's a psychological problem. It's So- PTSD. And the psychotherapist may be much more helpful than a lama. Nesse caso, como é um estresse pós-traumático, um psicoterapeuta pode ser bem mais útil do que um lama. The lama can tell you, don't reify it. Let it be. Have no hope, no fear. Just be present. O lama pode falar, olha, não reifica, solta, deixa assim, não reifica, fica só presente. That can be like being between the jaws of Godzilla and being told, don't reify Godzilla. Isso é mais ou menos como estar na boca do Godzilla e falar, ó, não reifica o Godzilla. Godzilla would like that very much. O Godzilla vai adorar. Lunchtime. É a hora do almoço. So you need to recognize what is an actual problem that needs to be addressed. Your plumbing, appendicitis, a psychological problem that needs professional help. Então a gente precisa identificar as perturbações que precisam ser tratadas por um profissional, seja ele encanador, um cirurgião ou um psicoterapeuta. And then there are nyam. Então existem os nyams. And the nyam are catalyzed by authentic practice. And if you respond without reifying, no hope, no fear, no grasping, they will release themselves. E aí tem os nyams, que vão ser catalisados pela prática, e que se você não reificar, soltar, eles vão passar sozinhos, sem que você precise fazer nada. But plumbing, appendicitis, and serious psychological problem, maybe not.
Mas, possivelmente, problema de encanamento, apendicite e problema psicológico grave, provavelmente não vai passar sozinho. So we never disengage from common sense. Então, a gente nunca se separa do bom senso. Então era isso que eu queria. A Viviane já foi, o Darcy também. Muito bem. Então eu queria só trazer isso de volta para a gente se lembrar, né? Que ele trouxe essa advertência, assim, com essa clareza também, com essa ponderação da gente usar o bom senso, para a gente não, né, saber exatamente o que enfrentar. Porque se for questão que um profissional vai precisar resolver, então que a gente faça isso. E apenas as experiências que são catalisadas pela prática autêntica, elas surgem e se liberam se você não reificar. Mas tem situações que aí você vai precisar fazer uma intervenção. Nesse caso, se for uma doença física, se for uma coisa externa para ser resolvida, como foi a questão do banheiro que ele lembrou, ou se for uma coisa psicológica profunda, um trauma, que aí você não vai conseguir, nem o Lama vai ajudar e nem você vai conseguir. Então é melhor que você tenha uma ajuda profissional para isso, certo? Para poder aí liberar, se estabilizar, para depois voltar para a prática, né? Isso pode acontecer também, né? Certo? Ele colocou situações assim bem práticas, né? Então, aí queria só, se não tiver nenhum comentário, eu queria voltar lá para a gente concluir esse comentário desse tópico e a gente termina, certo? Então vamos lá. Aí ele vai falar, vou pegar aqui o texto. Então ele diz, então os nham podem também complicar, deixa eu botar para cá. Vocês estão vendo o texto? Tá, acho que é porque eu esqueci de reduzir aqui essa ponta que eu já ajeito. Bom, ele vai dizer, os nham podem também complicar a avaliação do nosso progresso. Suponha, na prática, né? Suponha que esteja praticando consistentemente, 3 horas por dia, um estilo de vida relativamente sereno. Aqui uma pessoa que não está em retiro, né? Por exemplo, está praticando o seu dia a dia, mas com um estilo de vida sereno, sem muita atividade, praticando, né, de forma intensa. E a prática parece estar caminhando bem. Então, de repente, você pode se sentir como se estivesse regredido ao ponto em que estava há 6 meses. Você pode se perguntar, cometi algum erro? Essa é uma possibilidade. E você pode checar o seu texto, as suas anotações, as instruções, né, da prática, né, para ver se errou, se você se lembrou de praticar de acordo com as instruções autênticas. Então, uma possibilidade, você cometeu algum erro, então você checa. Você também pode conversar com seu mestre ou com um amigo do Dharma. Pergunte, será que deslizei para alguma fixação, com essa sensação de que né, de que regrediu, né? Será que caí em lassidão ou excitação e nem mesmo as reconheci? Então, questionar-se desta forma é o que faz um bom estudante do Dharma. Se ao checar isso, você concluir que não cometeu tais erros, pode ser que tenha encontrado uma outra camada de sedimentação da sua psique. O lastro da sua atenção focada, né, a base da sua atenção focada, o conduziu ao contato com camadas mais profundas da sua mente e com os seus nyam associados. Pode ser que a gente esteja numa outra camada agora, acessando uma outra camada da nossa mente. Há algumas camadas que são bastante límpidas e o lastro da atenção as atravessa diretamente. Você parece ter chegado ao fundo, mas pode ser que você esteja agora no início de outra camada. Não é a mesma camada em que estava anteriormente. Pode parecer que sim, mas não é. Agora você terá que lidar com essa nova camada. Então, passará pelos nham, as experiências meditativas dessa nova camada. Mesmo as camadas serenas e claras são nham. Não as confunda com realização. Então, Lama está falando aqui que a gente vai, nesse processo de mergulhar, né, de iluminar a nossa consciência, né, consciência comum do ser humano, até chegar na consciência substrata, a gente vai atravessar camadas aí, né? Pode ser um processo mais rápido, né, assim, mas mesmo assim, ele diz, mesmo as camadas serenas e claras, a gente não deve confundir ainda com realização. Pode ser apenas nham também. Certo? Então, do momento em que comece a praticar até a consciência lúcida se manifeste, disse, né, o Dudjom Limpa lá na frente, embora haja diferentes maneiras de interpretar isso aqui, consciência lúcida se refere a Rigpa. Então, portanto, ele está dizendo que de agora até a realização de Rigpa, tudo é nham. Enquanto ainda você não estiver experimentando o Rigpa diretamente, ainda
nós estamos dentro dessa categoria de experiências meditativas. A gente está ainda com uma mente dualista operando ainda aí, né? A gente vai não reificar, esse é o ponto, mas a gente não acessou o Rigpa diretamente. Então, portanto, ele está dizendo que de agora até a realização de Rigpa, tudo é Nyam. Sob o ponto de vista comum ou relativo, devemos praticar a fim de purificarmos as nossas mentes das influências kármicas pessoais, que em geral se expressam como Nyam. Então, do ponto de vista relativo, né, do ponto de vista comum, a gente vai estar purificando as nossas mentes das influências do nosso karma, né? Estamos purificando o nosso karma, que em geral vão se expressar como Nyam, como experiências meditativas. Então, esta é uma perspectiva legítima. Mas também podemos ver isso, todo esse processo que a gente está experimentando, né? Essas experiências todas que a gente vai estar iluminando, que vão estar surgindo, a gente pode ver isso como um processo de purificação, mas também a gente pode ver isso da perspectiva, né, da visão pura. Tomemos o exemplo, por exemplo, do lenhador que atacou o Genlan Rinpa, que ele citou umas páginas atrás. Né, que ele estava lá praticando e do nada um lenhador começou a atacar a Genlan Rinpa e até depois ele se arrependeu, antes de morrer se arrependeu, pediu desculpa pela Genlan Rinpa. Foi uma questão kármica, né? Então aí ele vai dizer, tomemos o exemplo do lenhador que atacou o Genlan Rinpa. Ele está falando aqui uma outra abordagem que a gente pode enfrentar esses Nyam. Uma abordagem da percepção pura. Poderíamos dizer que essa situação, por exemplo, do Genlan Rinpa, derivou do karma. Porém, parafraseando Shantideva, se não houver ninguém para aborrecê-lo, como você poderá atingir a perfeição da paciência? Da mesma maneira, se não houver ninguém para quem doar, ninguém para quem esteja precisando de algo que você possa oferecer, como irá desenvolver a perfeição da generosidade? Você precisa desenvolver 6 perfeições. Portanto, poderíamos dizer que naquela fase particular de sua prática, Genlan Rinpa precisava desesperadamente de alguém que estivesse furioso com ele. Ele não havia irritado ninguém. No entanto, o lenhador surgiu conforme era necessário. Então, aquele surgimento ali dessa perturbação externa, no caso do retiro do Genlan Rinpa, ele pode ter enfrentado com a percepção pura. Não, aquilo ali está sendo a situação que eu vou praticar paciência, né? Vou praticar paciência. Então, uma abordagem que você pode adotar para os Nyams, né? A abordagem da percepção pura, ver tudo como um fator que vai ajudar na sua própria prática, né? Aí, portanto, poderíamos dizer que naquela fase particular de sua prática, Genlan Rinpa precisava desesperadamente de alguém que estivesse furioso com ele. Ele não havia irritado ninguém, no entanto, o lenhador surgiu conforme era necessário. Desta perspectiva, né, da percepção pura, o lenhador surgiu como uma bênção pura do Buda, para que Genlan Rinpa pudesse lidar com a raiva e o ressentimento, e então desenvolvesse paciência, tolerância, equanimidade e compaixão mais profundas. Portanto, juntamente com todo o material que emana da sua mente e com o qual você precisa lidar, podem surgir situações externas que intensificarão a sua prática. Da perspectiva da visão pura, lidar com todos esses árduos desafios lhe dará uma confiança nascida da maturidade, da sabedoria e da virtude. Você se tornará menos suscetível a fixações e à instabilidade e será capaz de lidar com as suas novas habilidades, tais como os siddhis mencionados acima, sem ser surpreendido. Então você pode também, a partir com essa abordagem da percepção pura, você pode incluir tudo isso como bênçãos para a prática, né? E aí você vai gerando mais maturidade, sabedoria, né? Vai ficar mais estável, né? Menos suscetível a fixações e a instabilidade. E vai lidar melhor com o que surgir, com esses siddhis que podem surgir, sem ser surpreendido como uma coisa extraordinária e ficar confundido, né? Maravilhado e aí se perder no processo. Então, alcançar este ponto requer que você aprenda em etapas, atravessando a mente nível a nível e lide com as situações externas que devem surgir. Tudo pode ser considerado bênçãos do Buda. Então, a cada desafio que surge, se for insônia, ótimo, deixe a sua consciência se tornar mais ampla do que o espaço mental ocupado pela insônia. Se for paranoia, deixe a sua consciência ser mais ampla do que a paranoia. Se for uma dor no corpo, que não seja uma questão médica, claro, deixe a sua consciência ser mais ampla do que a dor. Cada vez que você fizer isso, descobrirá que não está apenas superando um obstáculo, mas que uma transformação está ocorrendo.
necessária para que você avance na sua prática. É por isso que tenho tanta confiança em Shamatha. Se esta prática o levará a adquirir habilidades paranormais, é melhor para todos que você tenha equilíbrio e maturidade. Ele está dizendo que muito bom que a gente realmente tenha Shamatha nesse processo, porque se esse caminho vai nos abrir para experiências, né, paranormais, clarividência, percepção pura e tal, né, esses seeds todos, é melhor que a gente tenha estabilidade, né, para não sair gerando confusão. Então, é por isso que tenho tanta confiança em Shamatha. Se esta prática o levará a adquirir habilidades paranormais, é melhor para todos que você tenha equilíbrio e maturidade. De fato, como veremos diretamente, essas transformações são o portal para a prática mais profunda. Então, a gente vai ter que atravessar, né, essas camadas todas da nossa mente até chegar na consciência substrata para depois, né, atingir Shamatha, né, e atravessar para Rigpa, né? Aí a gente terminou o tópico aqui. Aí vai seguir com o papel e o significado de Shamatha, que é o penúltimo tópico do capítulo. Até o finalzinho. Tudo bem? 9h30 quase. 2 horas. Mas é isso, né? A gente está sendo apresentado o caminho, né? Com todas as suas... os seus potenciais e as suas mazelas, né? E isso é legal porque a gente fica alerta. A gente não vai fazer uma coisa sem saber o que está acontecendo. No escuro, né? Não, a gente não está no escuro. Então, isso é bom. Nos protege, né? Nos protege de entrar nessas frias aí que poderiam acontecer, né? Tá bem? Aí vocês podem aí, se vocês estão interessados, conversar com pessoas que fizeram retiro, como é que foi as experiências delas, né? Então, é interessante, assim, se a gente está interessado em seguir um pouco por esse caminho, né? Ver um pouco isso, assim, como foi a experiência das outras pessoas que fizeram retiros, né? No SEB, algumas pessoas fizeram retiros mais longos, né? E não foram experiências muito fáceis, né? Tiveram turbulências, né? Tiveram coisas, assim. Então é mais um fato, né, que nos revela a importância da gente ter uma instrução adequada, tá no momento adequado para fazer, né, ter as causas externas e internas para a gente fazer, né, um aprofundamento que a gente queira na nossa prática, né? Tá bem? Então, vamos fazer a dedicação? Ficar aí com as nossas mentes aí um pouco queimando um pouquinho, né? Então tá. Vou pegar aqui a dedicação. Aqui. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi tanti zipani tobne ni pedrana panjeshim que ganati balon trupai si petsule droa droa show. Para a última prece. Por essa virtude possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, Dharmakaya, Rigpa, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nyududa Orgilama Drugyune Droatikya Malupa Dei Salagopa Sho. Queridas, obrigada pela companhia. Obrigada, Flor. Obrigada, queridas. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau.